Então, dando continuidade no nossos conteúdos, vamos conversar então sobre o plano de tratamento na clínica odontológica. É sempre inicialmente esse conteúdo em função da necessidade de, assim que vocês realizarem o primeiro atendimento com o paciente, revisarem a anamnese, se é um paciente que vocês já atenderam, a peculiaridade de um atendimento agora em março é que o paciente passou desde dezembro sem contato com a universidade, então ele pode ter alguma alteração na anamnese dele que precisa, então, ser observada. Especificamente, no contexto desse ano, em função da pandemia, é importante que a gente pergunte para o paciente, não é uma questão de preconceito ou nenhuma questão não além da saúde do paciente, que a gente queira o bem dele, que a gente precisa saber se ele teve Covid, né? Já tem estudos falando da importância do paciente que teve Covid no processo de aceleração e progressão da doença periodontal. Então, o paciente que teve Covid pode ter tido alterações durante esse processo na sua saúde, doença periodontal e no desenvolvimento de lesões cariosas, né, alterações bucais. Então, é importante que a gente, então, refaça a anamnese dele para rever toda a questão de medicamentos, de uso de situações comportamentais, de alterações de saúde, né, que esse paciente, então, tenha, que possa, então, interferir na cavidade bucal dele. A gente sabe, então, da importância de conhecer o paciente como um todo, porque isso vai interferir no planejamento. A gente sabe, por exemplo, que o paciente fumante, ele vai ter uma resposta cicatricial da bolsa periodontal diferente de um paciente que não fuma. Depois da Razub, esse paciente, então, que fuma, ele vai ter uma cicatrização dessa bolsa mais tardia, então eu preciso aguardar um pouco mais. Um paciente diabético também tem essa alteração. Então, são coisas importantes que hoje a gente leva muito mais em conta quando a gente quer, então, conhecer o paciente, né? As alterações, então, sistêmicas diretamente influenciando no processo de doença saúde do paciente. Então, a gente, então, precisa, para o planejamento do paciente, do plano de tratamento dele, a gente precisa saber a anamnese dele, porque a gente tem que planejar consultas, a gente tem que planejar revisões, né? Por exemplo, quanto tempo eu preciso para fazer uma análise de alta periodontal depois da Razub de um paciente diabético? Quanto tempo eu tenho que aguardar? Então, qual é o plano de tratamento para esse paciente? Quanto tempo eu tenho que colocar lá a consulta de revisão dele após a Razub, né? É um paciente hipertenso, ele tem medicação, mas ao mesmo tempo ele não consegue controlar a hipertensão dele. Será que eu consigo ficar com ele durante 3 horas com isolamento absoluto fazendo um tratamento endodôntico? Será que eu não tenho que preconizar uma pacientezinha, uma senhorinha de 80 e todos anos? Eu posso ficar com ela a manhã inteira com isolamento absoluto para fazer um tratamento odontológico? Será que eu não tenho que fazer sessões mais curtas? Isso tudo vai determinar o nosso plano de tratamento. E para isso a gente tem que conhecer o paciente que a gente está tratando. Por isso é diferente eu atender uma jovem, né, de 30 anos, e uma senhorinha de 80, né? Ou um paciente que está em processo de quimioterapia ou radioterapia, né? Que medicações esses pacientes tomam que podem interferir no nosso atendimento? Que tipo de anestesia esses pacientes podem ou não receber? Então, tudo isso é importante que a gente conheça o paciente que a gente vai atender, tá? E o plano de tratamento? Eu já falei, né, nas orientações da nossa aula, mas tem um objetivo importantíssimo, que é estabelecer, ordenar, desenvolver uma série de ações no sentido de alcançar um equilíbrio, ou seja, saúde, bem como garantir a sua manutenção. Então, o plano de tratamento orienta, organiza todo o nosso raciocínio, todo o nosso planejamento durante todo o semestre que a gente vai, então, atender ele. Para quê? Para chegar no objetivo que a gente mais prima, que é a saúde. E depois de concluído,
a gente então tem que estabelecer a manutenção, como eu comentei. Quanto tempo depois da última Razub, um paciente diabético tem que avaliar essas bolsas periodontais dele? De quanto em quanto tempo eu preciso fazer as consultas de manutenção desses pacientes que são fumantes? Né? Então, tudo isso vai interferir e o plano de tratamento é para isso, para a gente organizar o nosso pensamento. Então, o plano de tratamento tem uma estratégia de abordagem do caso individualizada. Como eu já citei, né? O mesmo plano de tratamento não serve para um jovem e para um idoso, por exemplo. Cada indivíduo terá suas necessidades e deverão ser abordadas e individualizadas, né, para o melhor sucesso do tratamento. A gente sabe que a gente precisa desse planejamento das consultas. Tem paciente que vem toda semana, tem paciente que pode ficar a manhã inteira, tem paciente que não pode ficar uma manhã inteira, tem paciente que precisa vir de 15 em 15 dias. Cada paciente tem as suas necessidades. E a gente, então, tem que estabelecer e planejar isso, dando essa característica do individual, de cada paciente ter o seu plano de tratamento. Isso vai direcionar o que? A rotina das consultas, para que a gente saiba quantas consultas a gente vai precisar, a duração do tratamento, e o paciente vocês vão ver, o paciente exige disso no teu consultório. Ele precisa saber que tipo que doença que ele tem, que tratamento ele vai receber, né? Quanto tempo vai durar, quantos dias ele vai ter que vir, né? E quanto isso vai custar para ele. Tanto a questão de ir ao consultório, quanto tempo ele vai gastar na cadeira odontológica e financeiro. Né? E para a gente saber essas respostas, para dar para o paciente, a gente precisa, então, planejar tudo que ele precisa, né? E algumas vezes a gente precisa da colaboração do paciente. O paciente às vezes, ele divide, né, a conduta com a gente. Olha, o teu dente tá assim, ele tem uma cárie enorme, ele pode fraturar, assim, assim, assim. Tu vai ter que fazer uma restauração grande, uma endodontia e colocar uma prótese, a raiz está muito fragilizada. Tem essa opção, remover a cárie, ver se vai dar para salvar a raiz, fazer endo, botar pino e botar uma coroa. Tu vai levar tanto tempo e esse é o custo. Ou tu pode tirar esse dente, botar um implante e colocar uma prótese. E vai levar tanto tempo, aguardar, cicatrizar, nananana, e vai sair tanto. E daí o paciente vai contigo construir o plano de tratamento dele também, né? A gente divide essa decisão com o paciente muitas vezes, porque é o dente dele, é a vida dele, é o dinheiro dele, né? Então isso é importante também na hora de definir o tratamento da gente. Plano de tratamento, né? E o plano de tratamento serve para isso. Quantas sessões, quais são as necessidades do paciente? Isso vai depender, a gente tem que conhecer, então, as necessidades desse paciente. E para isso a gente precisa o quê? Para a gente construir quantas sessões a gente vai precisar? 2, 3, 6, 10. Vai depender do quê? De quantos dentes o paciente tem na boca e quais as necessidades desses dentes. É só uma RAP? É só uma dentística de uma face? É uma endo de molar? É uma removível que eu vou levar 8 sessões para fazer uma removível? Então, eu preciso saber as necessidades desse paciente. Para a gente saber as necessidades, a gente tem que ter os exames. Então, para fazer um plano de tratamento, a gente, então, estabelece um diagnóstico, né? E esse diagnóstico é um pré-requisito, né? Adequado planejamento de tratamento. Não serão atingidos até que um diagnóstico detalhado de todas as condições patológicas tenha sido estabelecido. Então, se eu não sei, né, qual é o meu diagnóstico, eu não tenho como fazer um planejamento daquilo que eu não conheço. Então, não tem como ter sucesso num tratamento se eu não tenho o diagnóstico da doença que o paciente tem. E para isso eu preciso, então, estabelecer um diagnóstico. O que é o diagnóstico? É uma doença. A doença. O paciente, o diagnóstico é gengivite, periodontite, atividade de cárie, né? E as necessidades. O paciente é um paciente cariogênico. Isso é um diagnóstico.
Mas e as necessidades dele? É o dente 12, é o dente 23, é o dente 17, é o dente 46. Isso são as necessidades que a gente vai listar. E o prognóstico? O prognóstico pode ser bom ou ruim. Bom é aquele, eu vou remover tecido cariado do dente 16 na oclusal, que é uma lesão cariosa ativa cavitada rasa. Qual é o prognóstico de dar certo? De eu remover todo o tecido cariado, não expor nenhum tecido pulpar, restaurar com resina e ter uma boa função mastigatória. Bom, né? Ótimo o prognóstico. Mas, por exemplo, um dente 16, que tem uma lesão cariosa MOD muito profunda, né? E que ele perdeu um pedaço da cúspide palatina. É um prognóstico duvidoso, porque eu não sei aonde que atingiu essa cárie, se não chegou já no teto da câmara pulpar, o quanto fragilizou esse dente. Então, eu vou colocar lá. Dente 16, eu tenho que avaliar. Então, como que a gente vai saber se esse dente 16 vai ter sucesso ou não? Quando a gente remover todo o tecido cariado, a gente vai daí ver o que vai acontecer. E daí tu vai colocar lá no plano de tratamento para o paciente. Olha, o dente 26, o senhor tem uma cárie pequenininha. Ok, vai ser tranquilo. O dente 16, o senhor tem uma cárie enorme, que o senhor mesmo já disse que faz muito tempo que está aberto. A gente não sabe o que vai acontecer com esse dente. Então, a gente só vai poder lhe dar uma posição do que vai ser feito depois que a gente remover toda a cárie desse dente. E daí, vocês têm que se planejar. Porque a dentística pode virar uma endo ou pode virar uma exo. E daí, então, tu vai ter que colocar isso no teu plano de tratamento. Tá? Então, a gente precisa de um diagnóstico das doenças, das necessidades, dente a dente, e do prognóstico de cada elemento dentário. Para a gente, então, definir o que vai ser feito. Porque uma coisa é um dente com uma cárie pequena, outra coisa é um dente com uma cárie enorme. O que tu precisa? Se planejar de todo o instrumental que pode ser necessário e um tempo clínico que tu vai precisar para isso. Uma coisa é tu isolar e restaurar uma cavidade classe 1, ou de uma face. Outra é ter que fazer uma remoção de tecido cariado de um dente enorme, que está fraturado, e que pode, então, precisar de uma endodontia, né? E daí, então, a gente tem, para a gente criar esse diagnóstico, a gente, então, tem alguns exames necessários para isso. E que esses exames devem ser realizados no primeiro encontro com o paciente, que é um exame periodontal completo, né? Um exame das superfícies dentárias também completo, um exame radiográfico, se necessário, quando, então, a gente tem dúvida de alguma lesão, sua extensão, ou a gente pega no exame periodontal a área que o paciente tiver maior perda de inserção. Depois eu quero ver com você se vocês tiveram a nova classificação, a classificação de 2018 das doenças periodontais e periimplantares, né? Se vocês não tiverem, a gente, então, inclui junto com o conteúdo, porque a partir de 2018, então, foi estabelecida uma nova classificação, né, das doenças periodontais e das condições. Então, a gente tem coisas para conversar com você sobre a nova classificação. Então, dentro da nova classificação das doenças periodontais, a gente, então, tem que estabelecer um paciente tem um estágio e um grau. O estágio pode ser 1, 2, 3 ou 4, e o grau pode ser A, B ou C. E para a gente estabelecer, então, o estágio e um grau da doença periodontal do paciente, a gente precisa de uma radiografia periapical de um dente que tem maior perda de inserção interproximal. Então, a gente calcula o comprimento da raiz desse dente e o quanto ele perdeu de inserção óssea, né? E daí, então, a gente divide a perda óssea pelo valor total do comprimento da raiz e vai dar um percentual de perda óssea desse dente. E que daí, então, esse percentual vai ajudar a gente, então, a estabelecer
se esse paciente é um grau, um estágio 1, 2, 3 ou 4, ou grau A, B, C, tá? Também, se for necessário, por algum motivo de alguma reabilitação mais complexa, daí não são todos os casos, a gente então solicita modelos de estudo para então a gente ter como parâmetro inicial, tá? Mas de início, para a gente construir o diagnóstico e as necessidades desse paciente, a gente precisa do exame periodontal e exames das superfícies dentárias, tá? Lembrando que para a gente fazer um diagnóstico de extensão das lesões cariosas ativas ou inativas, né, a gente então precisa de radiografias com uma técnica interproximal para poder fazer o diagnóstico e estabelecer o estágio e o percentual de perda óssea periodontal, a gente precisa de uma radiografia periapical. Tá? Então, o que são necessidades? A gente, então, vai colocar lá no plano de tratamento do paciente as necessidades dele. E daí a gente lista as necessidades desta forma. Se ele precisa de tratamento da gengivite, se ele precisa de tratamento da periodontite, se ele tem tratamento das lesões cariosas, a gente vai botar lá dente 16O, 26MO e vai estabelecer, entre parênteses, qual é o dente e a face, para a gente poder organizar o nosso plano de tratamento. Exodontia do dente, 2 pontos. Lista ali todos os dentes que precisam de exo. Lembrando que todo dente que precisa de exodontia, ele precisa de uma radiografia periapical prévia. A gente não, mesmo que o dente esteja caindo da boca sozinho, a gente não extrai nenhum dente sem radiografia prévia. Por quê? Por 2 motivos. O dente pode estar caindo, mas ele tem um ápice bailarina, ele tem um ápice virado, ele tem alguma alteração morfológica, ele está anquilosado, alguma coisa que dificulte o nosso tratamento. E outra questão documental, tá? Porque o paciente chega, ele precisa da exo, é óbvio, na hora ele concorda, depois ele vai para casa e pensa, por que eu perdi aquele dente? Ai, será que não tinha dado para salvar? E daí ele vem e questiona a gente. Depois do dente extraído, a gente não tem mais como provar para o paciente que aquele dente estava perdido. É a minha palavra quanto a do paciente. Então, a gente tem documento, a radiografia é um documento que vai provar. Não, senhor, olha só. Ou o juiz puxa o prontuário do paciente, se isso for levado a alguma instância, né? O juiz vai olhar, vai pedir um laudo de um perito odontológico e o perito vai dizer, não, realmente, essa radiografia diz que o dente realmente não tinha condições de ser mantido, está totalmente perdido, está com uma fratura, está com uma reabsorção, está um comprimento inadequado. E daí, então, tu tem esse documento, que é a radiografia anterior, que indicava a indicação correta da exodontia, tá? Então, além da questão de que a gente não faz nenhum procedimento sem saber as raízes para observar bem a técnica adequada que a gente vai usar, se a técnica primeira ou segunda, a gente também tem a radiografia como uma questão documental. Por isso a importância de não a radiografia faz na hora, olhei no negatoscópio e bota lá e bota no prontuário solta, toda manchada e que a gente não consegue ver nada no dia seguinte. Se for precisar usar ela daqui a anos, a gente precisa que ela esteja em boas condições. Um bom processamento e boa manutenção dela. Então, também é importante essa questão da radiografia, tá? Tratamento endodôntico do dente tal, também lista ali o dente ou os dentes que são necessários, as próteses. Então, lista tudo que vai ser preciso. Ai, mas não vai dar tempo de fazer tudo isso, a gente nem faz prótese fixa, nem faz prótese removível no estágio 1. Ok, não faz, mas a gente precisa listar todas as necessidades, a gente vai colocar lá. Necessidades, 2 pontos, e a data. Ó, março de 2021,
E a gente vai listar, em março de 2021, o paciente precisa de tudo isso. Se vai ser, quando vai ser feito, por quem vai ser feito, isso é outro processo, tá? Mas a gente precisa fazer o nosso diagnóstico completo. Então, a gente vai colocar lá o diagnóstico, as necessidades desse paciente quando a gente receber ele. E daí a questão do prognóstico. O que é um prognóstico? É a gente saber, é o nível de risco antes do tratamento que é estabelecido para cada dente ou raiz. Então, eu vou dizer como é o exemplo que eu dei anteriormente, né? Um dente 26 com uma lesão cariosa ativa na oclusal rasa. Prognóstico, ótimo, bom, né? Então, é o nível de risco que esse dente tem de ter sucesso ou não, tá? Antes do tratamento. Então, eu tenho como saber, pela nossa experiência, que essa restauração vai ter sucesso. Mas o outro exemplo, talvez não. Então, a gente tem que dizer para o paciente. E a gente tem que saber junto lá do prognóstico. Então, em cada dente que a gente listar nas necessidades, a gente coloca lá no prognóstico daquele dente. O que eu costumo fazer? Quando o prognóstico é bom, ok, eu não ponho nada. Mas quando o prognóstico é duvidoso ou ruim, eu coloco daí várias observações do porquê. Então, se não diz nada, é porque é bom ou ótimo. Mas quando é necessário, a gente tem que colocar, então, observações do lado do dente, tá? Então, qual dente tem um prognóstico bom quando o prognóstico não é aconselhável ser mantido ou quando o prognóstico é duvidoso? Então, tem essas três opções. O bom, ok, sem dúvidas, né? Aquele prognóstico duvidoso é aquele, eu preciso tratar, eu preciso remover tecido cariado, eu preciso fazer abertura coronária endodôntica, eu preciso fazer uma rasube para ver o que vai dar. Eu tenho dúvidas de como que esse dente vai responder, ou como essa raiz vai responder. Então, eu não tenho como dizer para o paciente que o tratamento dele vai dar certo, certo? E tem aquele caso que não é aconselhável a ser tratado, que é aqueles casos onde o paciente, onde a gente já estabelece que aquele dente é indicado para exodontia. Eu tenho uma radiografia que comprova o meu diagnóstico de insucesso. O comprimento da raiz está pequena, eu tenho uma reabsorção, eu tenho uma lesão cariosa extensa, eu tenho vários motivos para indicar ou para contraindicar um tratamento. Então, tenho certeza de que é indicado a exodontia. Então, o prognóstico desse dente é exo. Então, as duas situações eu tenho certeza. Quando eu tenho um prognóstico bom, eu tenho certeza. E quando eu tenho um prognóstico ruim, péssimo, que é a exo, eu também tenho certeza, né? Caso eu não tenha certeza, então eu coloco que o meu prognóstico é duvidoso, certo? Tudo bem, pessoal? Sem dúvidas até aqui? Podem interromper a qualquer momento. Então, o que é um prognóstico bom? Dentes com prognóstico bom vão querer uma terapia relativamente simples e podem ser considerados pilares de próteses seguros, sem dúvida nenhuma, tá? Então, por exemplo, o paciente precisa confeccionar uma prótese parcial removível. A gente sabe que para a confecção de uma prótese parcial removível, precisa de dentes pilares, que a gente chama, que são os dentes que vão apoiar essa prótese parcial removível. E esses dentes pilares, então, eles têm que ter características específicas e condições boas para, então, serem pilares. E eles precisam, então, de um prognóstico bom, certo? Lembrando que todos os dentes que são pilares de prótese, a gente precisa radiografar, né, periodicamente, para saber se esses dentes pilares estão em condições boas de manter. Um prognóstico quando ele não aconselhável para tratamento. São dentes que são considerados que não devem ser mantidos, que devem ser extraídos
durante a terapia inicial, tá? Então, alguns critérios, né, que eu vou colocar, não necessariamente todos, mas, assim, algum desses pode ser que seja indicado, então, a exodontia. Dentes, por exemplo, com abscessos periodontais recorrentes, lesões endoperiodontais, perdas de inserções até o ápice. Algumas dessas situações a gente pode não ter sucesso no tratamento e a gente, então, indicar a exodontia. Perfurações no terço apical da raiz, alterações periapicais em um elemento que receberá pino ou núcleo, alguma reabsorção inflamatória externa ou interna, são coisas endodônticas, patologias, que podem, então, fazer com que a gente também indique a extração desse dente. Alterações dentárias, como fraturas longitudinais da raiz ou oblíquas no terço médio da raiz, lesões cariosas que invadam os canais radiculares, prejudicando a sustentação e a estabilidade das raízes. Também são situações que a gente pode indicar a exodontia. E questões funcionais, por exemplo, terceiros molares sem antagonista, com cárie ou com doença periodontal. Tá? Então, são algumas situações, algumas patologias que podem nos levar a fazer o diagnóstico e o prognóstico de indicação de exodontia. E um prognóstico duvidoso? Dentes com prognóstico duvidoso são aqueles que necessitam uma terapia abrangente para que possam ser classificados como tendo um prognóstico bom. Então, eu tenho uma dúvida de que ele pode ter sucesso ou não. Então, eu preciso de uma terapia ampla, né? Por exemplo, dentes com envolvimento de furca. A gente sabe que são dentes complexos de ser tratado. A gente não sabe se vai ter sucesso ou não. Então, a gente precisa fazer para ver. Defeitos ósseos angulares, perdas ósseas horizontais, envolvimento de 2 ou mais terços da raiz, comprometimento ósseo abrangente. Isso são condições periodontais de difícil tratamento, que é duvidoso. Vai depender também da suscetibilidade de cada paciente em conseguir resolver essas situações. Não depende só do nosso tratamento. Então, são tratamentos duvidosos que a gente precisa avisar o paciente de que nós realizaremos o tratamento possível, melhor que a gente puder, mas que a gente vai depender da resposta do dente a esse tratamento. Então, é um tratamento duvidoso. Endodonticamente falando, tratamentos endodônticos incompletos, patologias periapicais volumosas, presença de pinos ou núcleos volumosos dentro das raízes, que a gente precisa remover o pino para depois tratar endodonticamente. Cada vez que a gente precisa remover um pino calibroso, a gente corre o risco de fraturar essa raiz. Então, a gente precisa avisar o paciente dos riscos que esse dente vai ter durante o tratamento. Porque senão, eu sempre comento, tudo que a gente combinar com o paciente antes, a gente está fazendo uma combinação. Tudo que a gente falar para ele depois, a gente já está fazendo uma explicação, né? Então, a gente precisa avisar o paciente dessas limitações do dente dele antes de tocar no dente. Por quê? Porque o paciente, ele vai dizer, eu só vim fazer uma restauração de uma cárie pequena e eu perdi o meu dente. Porque eu tinha uma prótese, ele tinha uma prótese enorme, um pino enorme, que foi tentado remover o pino, fraturou a raiz, e não tem o que fazer, tem que extrair a raiz desse dente. E daí, então, ele perdeu o dente, né? Então, assim, a gente até já sabia disso, mas a gente não falou para o paciente. Então, parece que a gente errou, que a gente teve uma falha, que a gente teve algum erro que a gente fez, que era uma coisa simples e acabou extraindo o dente do paciente. Então, a gente tem que tudo combinar com o paciente, tudo antes. E para a gente combinar, a gente precisa saber o que ele tem, a gente precisa saber dessas coisas para poder explicar para ele. Tudo é uma questão de planejamento, né? E conhecimento também, né? E algumas questões dentárias, por exemplo, cáries amplas, cáries radiculares extensas, que envolvem raiz, que envolvem furca. Então, são prognósticos também duvidosos, porque a gente não sabe qual vai ser a extensão. Por mais que a gente tenha uma radiografia que nos ajude,
na extensão dessa lesão cariosa, a gente não sabe, né? A gente não tem a verdadeira extensão radiográfica. Então, só removendo todo o tecido cariado é que a gente vai saber se esse dente vai dar certo ou não, tá? Então, a gente tem esse prognóstico. Então, o que vocês já devem ter tido, né, a questão do plano de tratamento, a gente tem uma sequência de ordens de atendimentos que a gente deve priorizar. Independente do plano que tu fizeres, a gente tem alguns critérios. Por exemplo, a urgência, que é dor ou estética, tem que sempre se priorizar na ordem dos procedimentos a serem realizados. A conveniência e a severidade são dois outros critérios que vocês já ouviram falar lá no plano de tratamento da periodontite. Conveniência, iniciar por uma cárie pequena, porque vocês nunca fizeram. Então, começar por uma cárie de um dente da frente, que é mais fácil, começar por uma cárie que é pequena, começar por uma cárie que não tem uma extensão grande, que tem um risco de exposição pulpar, começar por uma cárie de uma face. Quando se trata de raspagem, raspar RAP ou RASUB de dentes anteriores, que são monorradiculares, raspar bolsas que são mais rasas, isso é conveniência. E a severidade, se tu quiser esse critério, são quanto mais doença o paciente tiver, o dente que tiver mais doente, ou a área que tiver mais lesão periapical, periodontal, é aquela área que tu vai iniciar, né? Então, vai depender de vocês, se vocês vão utilizar o critério da conveniência ou da severidade. O importante é que vocês não façam nenhuma prótese antes de tratar a doença gengival e periodontal desse paciente, por exemplo, né? Ou, por exemplo, que vocês fiquem, às vezes, confusos. Vocês estão tratando a parte supra, mas o paciente tem uma cavidade cariosa ativa, ou um dente que precisa retratamento endodôntico, que está aberto, que está cheio de cárie, que está acumulando resíduo alimentar, está dando mau cheiro. O que eu faço, prof? Tem esse dente aberto, mas eu tenho que fazer 2, 3 sessões de RASUB ainda nele. O que a gente faz? A gente remove todo o tecido cariado, a gente faz a abertura coronária, se esse dente vai ser realmente preciso retratar ou tratar endodonticamente, a gente faz a medicação intracanal desse dente, a gente sela provisoriamente com algum material restaurador provisório. Selou, dá sequência ao tratamento periodontal dele. Na outra sessão, tem outro dente com uma cavidade enorme, remove tecido cariado, faz proteção pulpar se necessário, restaura provisoriamente com algum material restaurador provisório. Faz outra sessão de RASUB e assim também a gente consegue, porque não basta, a gente tem que fazer o tratamento da doença cárie e periodontal, o controle da doença gengival dele. Tratando a doença cárie vai também ajudar no controle da parte gengival e vice-versa, né? Então a gente diminui o número de bactérias na cavidade bucal desse paciente e dá sequência ao tratamento que a gente quer, que é eliminar a atividade de doença dele. Né? Sempre explicando muito todas as questões, tudo que a gente vai fazer nele e por que a gente está fazendo. O paciente só consegue fazer um tratamento e que a gente tenha sucesso nesse tratamento ao longo do tempo se ele entender a causa, o que levou ele a chegar naquela condição de doença e o que precisa que ele faça para manter a saúde. É tão fácil, mas é muito difícil na prática da gente conseguir isso, porque exige a mudança de comportamento por parte do paciente, né? Então, não é tão simples quanto parece, porque a gente precisa de alteração no comportamento de algumas coisas que o paciente tem, né, que são comportamentais da parte dele, né, principalmente o consumo de açúcar. E daí a gente tem 3 coisas para conversar para a gente terminar essa parte, tá? Que é que o tratamento, então, dos pacientes afetados por cárie e doença periodontal inclui os sintomas e de alterações associadas à atividade de cárie
e a doença periodontal, tá? E eles são divididos em 3 momentos, em 3 estágios, tá? Primeiro, a terapia inicial relacionada à causa, depois as medidas terapêuticas adicionais, que é a fase corretiva, né? E depois a terapia periodontal de manutenção ou terapia periodontal de suporte, tá? Então, são 3 fases que vocês vão construir no plano de tratamento de vocês. Terapia inicial relacionada à causa. O objetivo, então, dessa etapa se trata que é a remoção ou controle dos vários biofilmes, que é o quê? Eliminar a causa. O que levou a esse paciente chegar na situação de doença que ele está? Então, eu preciso saber, né, fazer o diagnóstico dessa causa. É o consumo de açúcar? É a falta de higiene? É alguma alteração sistêmica? Alguma medicação que esteja interferindo na doença dele? Ele tem alguma patologia que diminui o fluxo salivar dele? Ele tem alguma medicação que ele utiliza que está causando essa hipossalivação, né? Então, são coisas que a gente precisa, então, estabelecer, descobrir, para a gente, então, tratar. Porque não adianta a gente selar cavidades, a gente restaurar maravilhosamente dentes, a gente raspar todo o paciente, tirar todo o cálculo, e ele não conseguir o controle, né? A gente sabe que o tratamento das doenças, tanto gengival como periodontal, elas dependem tanto do paciente quanto do profissional. Por isso que a gente fala que é um binômio paciente-profissional. Porque não adianta nada eu raspar se o paciente não consegue controlar o que eu raspei, né? E não adianta nada a gente remover tecido cariado e selar a cavidade do dente se ele continuar com o perfil cariogênico que ele vem tendo ao longo dos últimos anos. Por isso que levou ele a chegar na situação que ele está. Então, assim, a gente precisa descobrir qual é a causa para remover, então, e eliminar a atividade de doença. Então, essa é a primeira fase, é a fase inicial do tratamento. Raspagem e alisamento radicular em combinação com a remoção dos fatores retentivos de placa, e a compreensão do paciente disso, instrução das medidas de higiene com checagem e reinstrução. Então, eu preciso fazer a raspagem de todas as áreas, instruir o paciente para que ele consiga manter essa higiene adequada, e eu preciso checar. O que é o meu checar? É o meu IPV e ISG. Toda a sessão que o paciente chega, eu tenho que checar o que foi raspado na semana anterior e como que veio. Então, eu preciso saber se o paciente conseguiu controlar a área bem limpa do jeito que a gente deixou e se ele vem fazendo isso todos os dias. E se não tiver, a gente tem que reorientar a higiene desse paciente. E eu tenho, então, que fazer preparos, restaurações provisórias ou definitivas das lesões caviosas. Então, eu tenho que remover tecido cariado e selar essas cavidades, ou provisoriamente ou definitivas. Então, eu tenho que eliminar os biofilmes, o biofilme da cárie e o biofilme das doenças gengivais. Eu tenho que fazer tratamento, mas como assim? Se é fase inicial, eu vou levar 10 sessões fazendo uma endoprof? Não, é tratamento endodôntico inicial, que é como eu comentei. O paciente está com dor, eu está com uma cavidade aberta. Eu vou remover tecido cariado, eu vou fazer a trepanação daquele dente, abertura coronária, medicação intracanal e restauração provisória. Eu vou iniciar a endo para tirar a dor do paciente, para selar aquela cavidade, para não se tornar um dente com acúmulo de biofilme supragengival. Então, eu iniciei o tratamento endodôntico, vou deixar a restauração provisória ali, com a medicação, e vou seguir o restante do meu tratamento. Eu vou só iniciar e selar para não acumular mais biofilme naquela área. E extrações de dentes ou restos radiculares com tratamento não aconselhável. Então, também são elementos que acumulam biofilme, que retêm muito biofilme, que não facilitam o controle do biofilme por parte do paciente, então devem ser extraídos. Então eu vou extrair dente antes de começar a RASUB? Sim, pode sim. Então, tu vai raspar aquela área, vai selar cavidades, vai extrair restos radiculares, vai iniciar endo
tudo. Um dia a gente raspa, o outro dia a gente extrai, o outro dia a gente sela, a gente vai organizando. Por isso que o plano de tratamento é individualizado e vai acontecer conforme as necessidades de cada paciente. E confecções de provisório, no caso, estético, principalmente quando o paciente perde algum elemento dentário anterior ou que precise de um provisório, de uma fixa, né, de um elemento anterior também, que ele tenha, então, essa queixa estética ou funcional, a gente também confecciona próteses provisórias. Tá? O que são medidas terapêuticas adicionais? No momento que o paciente já está tratado, ele não tem mais atividade de doença, ele está tratado a gengivite, ele já fez todo o tratamento periodontal, ele não tem cavidades cariosas abertas, não tem mais lesões cariosas ativas, e ele, então, vai começar a reabilitação dele. Então, eu vou fazer restaurações definitivas nos dentes que foram restaurados provisoriamente, eu vou fazer cirurgias periodontais, em aumento de coroa, por exemplo, em dentes que foram restaurados provisório, que precisa restaurar definitivo. Eu vou terminar as terapias endodônticas que foram iniciadas na primeira fase de tratamento inicial, né? E a questão por último, né, as reabilitações protéticas. Então, restaurar todos os dentes antes, por quê? Porque quando eu vou confeccionar, por exemplo, uma prótese removível, eu preciso que os dentes pilares estejam já restaurados definitivos e em boas condições de rebordo, né? Então, eu preciso saber se ele é um dente com prognóstico bom. Então, a última coisa a gente faz é a reabilitação protética desse paciente. E isso já na fase terapêutica adicional. Os tratamentos restauradores e reabilitadores só podem ser determinados após a avaliação do nível de sucesso atingido na terapia inicial. Por que a gente precisa saber o nível de sucesso? Porque não adianta nada, se o paciente não colaborar, não está colaborando, não tem sucesso no controle do biofilme dele, não adianta nada eu moldar e fazer uma prótese nele, porque ele vai ter cárie naqueles dentes pilares, porque ele vai ter uma recidiva de doença periodontal e vai acabar perdendo os dentes. E a gente daí confeccionou uma prótese que ele vai, daqui a um tempo, perder. Então, eu só vou colocar uma reabilitação protética, uma reabilitação fixa, ou removível, ou implante, ou o que for, se eu tiver certeza de que esse paciente está controlado da sua doença ativa. É bem importante isso. E a última fase, que é a fase da terapia de manutenção, tá? O que é a manutenção? É uma etapa do tratamento onde eu vou manter, né, toda a saúde que eu adquiri durante a minha terapia inicial e de reabilitação, eu vou, então, manter nesse período, com intervalos de consulta, que vai depender de paciente para paciente, né, e vai fazer a prevenção da recorrência de novas doenças. Então, uma vez o paciente tratado, ele não simplesmente desaparece do consultório da gente. A gente faz, dependendo de cada paciente, consultas de manutenção que vai variar de tempo em tempo, tá? Então, é o que eu tinha para conversar com vocês. A gente, então, tem esse capítulo de livro do Linde, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês. A gente tem, então, hoje encerramos. Aí na próxima semana a gente, então, nós vamos discutir esse caso clínico, tá? Bem legal, olha, tem bem pouquinha coisa para fazer, vai ser bem fácil de vocês fazerem, tá? Um paciente que precisa de bastante coisa, e a gente daí, então, vai discutir o plano de tratamento desse paciente, por onde começar e o que fazer, tá?